fazendo uma ação muito importante sob a coordenação do Adolfo, que está aqui presente, do Alan também presente, em que está sendo feito um cadastramento geral dos empreendimentos de economia solidária, articulados com o CAUDSOL, e também a construção de um site com muitas informações. Então, esse é o primeiro ponto de pauta. O professor Davis também coordena um projeto, que também vai fazer um cadastramento também na Baixada Santista, então a gente acredita que isso pode ser caminhar junto, sem nenhum problema, e o projeto do professor Davis engloba também a Bolívia, uma região da Bolívia e também do litoral norte do estado de São Paulo e também o sul fluminense. O segundo ponto é uma preparação para uma roda de conversa sobre a pesca artesanal, os problemas que se tem e as soluções que se pode ter, sempre no campo da economia solidária. E o terceiro ponto é o debate sobre cidade-campo, com agroecologia e economia solidária, que é exatamente o tema do projeto coordenado pelo professor Davis. Então, nós estamos esperando a Ingrid Machado entrar, que ela vai fazer a mediação dessa roda de conversa sobre pesca artesanal. E a mediação desse tema, agroecologia e economia solidária, é o professor Davis, que vai explicar todo o projeto, ele vai explicar em que pé está, e também tem um seminário sendo preparado para isso, ele vai dar todas as informações, e eu acho de uma riqueza muito grande esses temas. Então, a gente passa a palavra para o Adolfo Oma, para fazer a mediação desse primeiro tema da reunião. Adolfo, só antes de você assumir o primeiro tema, lembrar que entraram outras pessoas agora, sejam todas bem-vindas, Ingrid, inclusive, que o Newton citou, né, já o teu trabalho aqui hoje. A reunião está sendo gravada como registro lá para o YouTube, que nós acabamos de inaugurar, um canal do fórum. Se alguém não se sentir à vontade de ter imagem gravada na reunião, pode desligar a câmera, tudo bem? Obrigada. Pronto, Adolfo. Eu queria só informar o Adolfo que tem pessoas do Vale do Ribeira, tem pessoas de Campinas também na reunião presentes, do Litoral Norte também. Então, você sendo a nossa referência no Fórum Paulista de Economia Solidária, você vai falar para pessoas de outras regiões e não só da Baixada. Que legal, Milton. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, novamente, eu agradeço ao Fórum da Baixada Santista pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando sobre decisões que foram tiradas lá no Fórum Paulista. Quando a gente pensa aqui nessa questão desse site, né, que a gente elaborou, tá? Eu acho que cabe aqui uma reflexão anterior. Desde 2014, logo após a finalização aí da nossa terceira conferência brasileira de economia solidária, nós aqui no estado de São Paulo ficamos procurando alguma coisa que desse liga, que unisse, que trouxesse os fóruns regionais. Naquela ocasião, nós tínhamos 12 fóruns regionais, 76 municípios aqui do estado de São Paulo, vinculados aí ao Fórum Paulista. E a gente queria alguma coisa que pudesse fazer essa catarse, que pudesse aproximar. É ele que está falando. Adolfo, ativa, por favor, seu microfone, que eu errei. Você está como Alan e eu não tinha visto que era você, perdão. Perdão. Tá? Mas só agora, né, que eu parei, né? Então, tá. Então, como eu estava dizendo, lá em 2014, né, a gente estava procurando aí esse ponto de confluência que pudesse aproximar os fóruns regionais, os 12 fóruns regionais, os inúmeros fóruns municipais que a gente tem aí no estado de São Paulo. Aí veio a ideia da gente fazer um site, mas a coisa não amadureceu. Nós fizemos um site, mas foi um site que acabou sendo
um site pouco comum, né? Mas agora não, né? Agora esse site que a gente está fazendo no Fórum Paulista, ele resgata um pouco aquela ideia lá de trás. O que nós estamos fazendo com esse site hoje, é importante frisar, que nós estamos buscando uma ferramenta para organizar a economia solidária no estado de São Paulo enquanto Fórum Paulista. Esse é o nosso objetivo. É transformar essa ferramenta numa ferramenta estruturante da economia solidária. A gente vai apresentar, tá, o site, vai colocar aqui na tela, tá? E eu acho que ao final, né, vai ficar muito claro qual é o nosso objetivo. Tá? Não é um site comum. Tá? Algumas pessoas falam, não, mas esse site é uma vitrine de empreendimentos econômicos solidários. Também é uma vitrine. Tá? Nós estamos com ele aglutinando aí inúmeros documentos relacionados com a economia solidária no país. Tá? A gente quer fazer disso daí um referente muito rico, né, e que consiga, né, possibilitar avanços na economia solidária. Aquilo que o Newton fala muito aqui para vocês, né, a questão da governança, né, a questão de tornar a economia solidária algo hegemônico, algo que realmente consiga entrar na sociedade no sentido de dizer, olha, eu cheguei, estou aqui e quero me impor como economia. Tá? A gente quer realmente superar o capitalismo, mas para isso a gente tem que ter, né, inúmeras questões atendidas. Tá? Então, esse site é mais uma peça nesse quebra-cabeça chamada Economia Solidária, que a gente está trazendo aí, colocando, e muitas peças vão se juntar, e a ideia está fazendo com que o nosso quebra-cabeça fique cada vez mais completo, e quando ele estiver completo, a ideia é que ele realmente consiga contribuir para promover mudanças substanciais. Eu posso estar utilizando aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, tá? Na tela, tá? O nosso site. Está carregando, Adolfo, tudo certo. Está tudo certo? Está na tela já. Está na tela? Então, vocês estão vendo aí, tá? Vou mostrar aqui um pouco o que é o nosso site, tá? Vocês viram aí uma visão geral. É realmente uma ferramenta muito, muito simples, tá? Foi construído aí por duas pessoas que uma delas está aqui presente, né? Que tem operacionalizado todo esse processo, que é o Alan. Outra é a Jana, tá? Que fez toda essa parte de linguagem visual do site, tá? Então, a ideia é realmente fazer algo simples naquele contexto, quanto menos, mais, tá? Então, o que tem na realidade esse site? Olha, se a gente pegar aqui, tá, essa parte está escrito FOPS, né? A gente explica tudo relacionado ao FOPS, quem é o FOPS, todos os grupos que fazem parte do FOPS, os membros hoje do Estado de São Paulo que fazem parte do CADSOL, que é a identidade da economia solidária, identidade dos empreendimentos econômicos solidários, né, que está aí hoje sendo debatido a nível nacional, no sentido de fazermos com que essa ferramenta seja referência, inclusive, para que prefeituras, para que Estado, para que a União consiga aí realizar políticas públicas, né, repasse de recursos, porque, de uma certa forma, o CADSOL pode ser aí, né, a nossa identidade, enquanto, se fizermos aí uma analogia com o mundo econômico hoje, né, seria o nosso CNPJ, tá? Então, ali vai estar os membros da comissão do CADSOL, o regimento interno, tá, do Fórum, o planejamento estratégico do Fórum para 2020, tá? E o nosso portal, né, que aí sim era o nosso site, mas em função de termos colocado muitas informações nesse site, a ideia agora, que nós vamos estar deliberando na próxima sexta-feira, é, né, pegar tudo que está nesse nosso portal e migrar para esse site atual, tá certo? E aí a gente cancela o nosso portal, tá?
Aqui nós temos um botão que vai estar explicando, tá? A gente vai entrar por outro meio depois, uma série de informações sobre o que é economia solidária, né? E vários outros elementos, de forma bem estruturante, para possibilitar que a economia solidária seja colocada em prática, né? Então, são informações muito práticas, tá? Consulte produtos e serviços em seu município. A ideia aqui, tá, tanto nesse botão quanto nesse conceito aqui, é estar colocando, tá, nesse site um número máximo que nós pudermos de empreendimentos econômicos solidários aqui do estado de São Paulo. Tá? Vocês vão ver aí alguns exemplos, tá? Que eu acho que é muito bacana. A gente nunca fez isso aqui a nível de estado de São Paulo. Eu acho que nenhum estado da federação fez isso, tá? E nem a nível nacional. Um outro botão aqui, venha para a economia solidária. Aqui nós vamos estar colocando, tá, todos os fóruns municipais do estado de São Paulo, tá, que estão ativos aí, né, citando dados sobre esses fóruns, né? Todos os nossos 12 fóruns regionais hoje, e se porventura surgir outro, claro, a gente vai estar adicionando aqui, tá? A rede de gestores, né, que é uma rede constituída aí por gestores, ex-gestores e pessoas atuantes na área das políticas públicas, tá? Então, aqui também tem um link aqui para essa rede de gestores, tá? E aqui vai também para o portal do FOPS, né, do Fórum. Acompanhe a economia solidária, tá? Nós temos aqui a questão do CADSOL, né? Um botão que nos leva, tá, até o CADSOL, tá? E também nos ensina como fazer para solicitar que cada empreendimento seja inserido no cadastro. Tá? Então, aqui, além de possibilitar que a gente chegue até o CADSOL, também tem informações de como inserir os empreendimentos no cadastro. Tem aqui uma biblioteca, tá, que terá, né, inúmeras bibliografias, textos, cartilhas, etc., etc., né? Todas as vezes que tiver uma feira e um evento aí a nível de estado de São Paulo, a ideia é a gente estar colocando aqui, tá, para tornar público e poder divulgar essas feiras e eventos, né? E uma parte de notícias, né? Uma parte que vai estar retratando aí o que está acontecendo de economia solidária. O botão contato seguramente terá, né, ao ser adicionado qualquer solicitação, qualquer informação, tá? Daqui desse botão vai cair para todos os fóruns regionais do estado de São Paulo. Então, vamos imaginar assim, olha, o Newton é o representante aqui do Fórum da Baixada, então, alguém escreveu alguma pergunta, algum questionamento, alguma contribuição para o Fórum Paulista, tá? Jogou aqui no nosso contato, automaticamente vai também cair no e-mail, tá, do Newton, tá? Além de 11 outras pessoas, sendo uma de cada fórum regional aqui do estado de São Paulo, tá? Então, eu vou agora entrar para mostrar como está montado aqui essa estrutura de uma forma bem ampla, tá? Então, vamos lá, olha, tá? Começou aqui, essa imagem aqui é de um empreendimento econômico solidário, aqui vinculado às mulheres aqui do estado de São Paulo, tá? Vamos aqui, olha, consulte em seu município, compre produtos e contrate serviços da economia solidária. Clicou aqui, tá? Entra aqui os municípios, tá? A ideia é que a gente tenha apenas os municípios que estão vinculados ao Fórum Paulista nesse primeiro momento, tá? Nós temos no estado de São Paulo 645 municípios, né? Vinculados ao Fórum, em 2014, eram 67. Hoje, a gente acredita que deva ter aí pelo menos uns 45, 50 municípios, tá? Então, a ideia está colocando aqui. Clicou ali em consulte seus municípios, tá? Aqui tem os municípios. Opa, vamos voltar, tá? Deixa eu só ver aqui.
refazer consulta, tá? Então, olha, eu vou primeiro, tá, mostrar aqui um município da cidade de São Paulo. O Alan me passou hoje de manhã dizendo, olha, a gente não terminou, tá, de lançar todos os empreendimentos que encaminharam os formulários, né, aqui no site ainda, tá? Então, tem vários e vários empreendimentos que encaminharam, que solicitaram para serem incluídos aqui no site, né? Então, a gente está colocando gradativamente, tá? Então, a gente vai mostrar primeiro o município de São Paulo aqui, olha. Por que o município de São Paulo, né? Porque o Alan deixou aqui, no município de São Paulo, ó, clicou em produtos, tá? São todos os empreendimentos que produzem produtos, né, para ser comercializados. Clicou em serviço aqui, são todos os empreendimentos que prestam serviços, tá? Da onde veio essa lista aqui? Tá? E essa outra lista aqui? Bom, essas listas todas aqui foram retiradas a partir de uma pesquisa que nós fizemos no CADSOL, tá? Nós temos hoje cerca de 1.250 empreendimentos que estão cadastrados no estado de São Paulo. Então, nós pegamos aí esses 1.250 empreendimentos, tá? Analisamos em que área da economia a gente podia estar sistematizando, e aí nós sistematizamos aqui as diferentes áreas da economia. Então, em produto, nós temos aí produtos agrícolas, tá? Alimentação. Alimentação aqui está muito voltado para a questão das pessoas que fazem alimentos, né, para comercializar em feiras, né, e também para ser, hoje, nesse momento de pandemia, né, entregues aí, delivery e coisa dessa natureza, né? Os artesanatos, né? Material de limpeza e higiene, e aqui tem um que é estética e cosmética, tá? Então, esses são os tipos de produtos que são comercializados, né? Hoje, dentro do contexto atual. Obviamente, a economia solidária pode abarcar todas as áreas da economia, tá? Nós vamos ver aqui mais para frente, né? Mas nesse momento, tá? Nessa conjuntura, nós temos esses aqui, tá? E na área de serviço, nós temos coleta seletiva, tá? Costura, confecção. Temos aqui muitos fundos rotativos solidários no estado de São Paulo, bancos comunitários, tá? Transporte, lavanderia. Lavanderia, eu acho que tem duas, né? Uma está aqui com a Márcia, né? No Guarujá, e me parece que tem outra também, né? A área de marcenaria também, nós temos algumas marcenarias. Turismo de base comunitária, tá? Também tem aqui na Baixada Santista, né? Eu acho que vocês, aqui na Baixada Santista foram os primeiros a estar com esse modelo de empreendimento aqui. Arte e cultura, tem vários empreendimentos de arte e cultura. Assessoria em educação, agroecologia e psicologia. Educação também tem aqui na Baixada Santista com vocês, né? Editoras de livros, tá? Quer dizer, até tem editoras de livros, tá? Vinculada aí à economia solidária. Então, esses foram os tipos de empreendimento econômico solidários que nós conseguimos diagnosticar aqui, tá? E separar para poder facilitar a sistematização dos nossos empreendimentos, tá certo? Pode ser que, à medida que a gente vá colocando aqui, surjam outros tipos diferentes, e aí a gente vai acrescentando, tá? O Alan comentou agora de manhã também para mim que ele colocou em alguns municípios, tá? Osasco, por exemplo, todos os que encaminharam os formulários, tá? Então, ele já fez aqui. Vamos ver o que tem em Osasco, né? Então, Osasco, então, o município de Osasco tem empreendimentos na área de alimentação, artesanato e estética e cosmética, tá? Na área de alimentação, ó, isso é uma coisa que eu queria aqui fazer uma consideração, que é a seguinte: ele está em processo de elaboração, tá? Esse site, né? Então, vocês aí que estão assistindo, né? A gente está entendendo aqui que vocês não são pessoas comuns, né? Vocês estão aqui porque também são lideranças, também têm aí acúmulos, né? E se tiver qualquer sugestão, qualquer contribuição, tá?
dá um grito, tá? Pode falar aí para o Newton, ou pode entrar aí no grupo do FOPS, né? Falar, olha, eu acho que poderia se fazer de forma diferente isso e aquilo, e assim por diante, tá? Então, olha, como eu tinha falado no início, tá? A ideia é que aqui fosse uma vitrine, tá? Não é um site de comercialização, é uma vitrine, tá? Então, nós temos aqui o empreendimento Chama Verde de Osasco, tá? Então, olha como nós lançamos aqui. Quer dizer, o Alan que acabou fazendo a sistematização, tá? A partir do questionário, que eu acho que vocês vão estar debatendo hoje aqui também, né? Quer dizer, a partir desse formulário que foi distribuído para os empreendimentos preencherem, tá? Inclusive dando possibilidade a quem encaminhasse fotos, né? Então, a partir desse formulário, com as fotos, o Alan sistematizou aqui um conteúdo e foi colocando. Então, nós temos o Chama Verde de Osasco, estamos Sheila, Miranda e Bolos e Doce, também de Osasco. Na área do artesanato tem o Ateliê, Laurita, a rede Atossol, que reúne aí 10 empreendimentos, alguns deles individuais, né? Então, aqui é aquela questão, né? Nós temos hoje, a nível do Estado de São Paulo e também no Brasil, muitos empreendimentos, entre aspas, né, que são individuais, tá? Eu disse entre aspas por quê? Porque, na realidade, né, o termo empreendimento sugere sempre coletivo, tá? A gente pode afirmar que não existe empreendimento do eu sozinho, empreendimento do um único empreendimento, tá certo? Né? Perdão, não existe empreendimento do eu sozinho, né? Empreendimento constituído por uma única pessoa. É necessário que seja por um coletivo, tá? Então, no nosso caso aqui, tá, de Osasco, eles têm aí algumas pessoas, tá, individuais, ou 2, 3 pessoas, né? O que eles fizeram? Eles juntaram, tá, em 10, né, empreendedores diferentes, né, e formaram a rede Atossol. Aqui sim é a economia solidária, né? Ou seja, né, são vários empreendimentos, são várias pessoas, né, que às vezes atuam de forma individual, mas unindo aqui, tá, as suas necessidades, fazendo compras coletivas de materiais, comercializando juntos, tá, dividindo aí de uma forma justa, com preço justo, né, o resultado aí das suas comercializações. Então, tem a Maria Criativa e assim vai. Vamos ver e mais um, olha, estética e cosmética, Chama Verde, tá? E aí tem, primeiro ele coloca aqui uma frase, né, que o empreendimento solicita que seja colocado como destaque, né? E aí tem algumas informações dizendo o que faz, tá? Todos os produtos que esse empreendimento comercializa, a forma de comercialização pode ser por WhatsApp, pode ser pelo Facebook, né, e assim por diante, tá? Se faz entrega, né? Quer dizer, é um site mesmo que transforma, né, o empreendimento, né, e o coloca aqui como sendo uma grande vitrina para todo mundo, né? Tá certo? Então, nós vimos aqui o município de Osasco, né? Vamos ver rapidamente mais um que ele fez, tá? Ele só montou 2, na realidade, né? Osasco e Santo André, tá? Então, Santo André, tá? A gente tem aqui produtos na área do artesanato, tá? Tem o Zuca Artes, né? E tem também serviço, né, na área de editoração de livros, né? A Copacesso, né? Tá? Que é uma cooperativa, tá? Formado aí por pessoas que atuam em economia solidária há muitos anos, né? Desde o início dos anos 2000, tá? Me parece aqui que, inclusive, um deles aqui foi secretário de economia solidária aqui da cidade de Santo André, tá? Enfim, né? Então, quando clicar aqui nessa parte de municípios, né, onde é que estão localizados os municípios, você pode fazer aí essa consulta, tá? Então, entrou por aqui, você sai lá, tá? Por que comprar da economia solidária, né? Então, tem aqui uma explanação, porque vem direto do produtor local,
produtos de qualidade, tá? Promove o desenvolvimento local e constrói uma sociedade justa e solidária. Tá? Clicou aqui no Saiba Mais, tá? Tem uma gama de informações. Aí eu disse no início, né, são informações que a gente procurou, tá, colocar somente o que é extremamente necessário, né, dentro de uma visão estruturante, né? Aqui não é um ensaio teórico, né, em que a gente vai ficar abarcando e fazendo reflexões profundas, né, analíticas. Não é esse o objetivo, tá? Aqui o objetivo é ensinar as pessoas como praticar a economia solidária, tá? Então, são apenas informações que a gente entendeu ser essencial, tá? Foi construída essas informações aqui a muitas mãos, né? Mas a gente procurou ser o mais objetivo possível, tá? Foram colocados a ilustração, que é a economia solidária, princípios da economia solidária, tá? Setores da economia solidária, né? Demonstrando aí que a economia solidária, que hoje está reduzida, né, a 5, 6 empreendimentos, tipos diferentes de empreendimento, de forma geral, assim, no estado de São Paulo, né, de forma hegemônica, né, pode, de fato, né, atender todas as necessidades da economia. Tá? Então, essa visão, eu acho que a gente, tá, tem que ter muita clareza, né, e tem que começar a avançar para outros setores que a gente ainda não conseguiu, né, atender. Tá? O que são os empreendimentos econômicos solidários, né? Quando a gente pensa assim, o que são empreendimentos econômicos solidários, à primeira vista parece que é uma coisa muito óbvia, muito simples, né? Até é simples, mas tem muitos detalhes, muitos elementos, né, que são fundamentais a gente saber, porque até para estar entrando no CADSOL, né, os critérios para entrar no CADSOL levam em consideração esse rol aqui de informações que, se não tiverem muita clareza, tá, quando chega lá, a comissão do CADSOL bate o olho e fala, opa, tá, esse empreendimento ele não é econômico solidário. Por quê? Porque não atendeu aos critérios, tá, existentes hoje, que dizem o que é um empreendimento econômico solidário. Tem algumas questões assim muito interessantes, né? Em relação, por exemplo, aos indígenas, aos quilombolas, né? Porque a gente sabe, né, que empreendimento econômico solidário, tá? Ele não pode ser constituído, tá? Tipo assim, se for 2 pessoas, por marido e mulher, tá? Ele tem que ser constituído por mais, tá, de uma pessoa, de uma mesma família. Tá? Se for, por exemplo, né, um pai e um filho, mas se o filho mora em outra residência, né, distante do pai ou separado do pai, aí pode, tá certo? Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, nos indígenas, né, eles têm um modo de vida, né, uma cultura diferenciada. Então, a economia solidária tem que entender essa cultura da mesma forma que os quilombolas e se adequar, tá, a essas diferentes culturas. E isso a gente faz aqui. Tá? Então, isso são questões que vêm desde lá de trás, né, de 2003, perdão, logo após o início das Senais, né, quando foram levantados esses critérios, né? Aqui embaixo nós temos empreendimentos econômicos solidários existentes atualmente, né? E algumas propostas para novos empreendimentos, tá? Ou seja, aquilo que a gente falou, né? A gente pode ter empreendimento que atenda todos os setores da economia, né? Agora, a gente precisa, especialmente a nível de políticas públicas, canalizar esforços para fazer com que isso, de fato, surja, tá? A governança, viu, Newton? A governança que você bate muito nessa tecla e que é muito importante, isso é essencial hoje para o avanço da economia solidária, né? Essa governança está muito ligado aí a novos modelos de empreendimentos, né, que vise atender as necessidades humanas da sociedade, as necessidades econômicas da sociedade,
né, que não fique restrito apenas a pequenos segmentos. Aqui tem também, né, informações sobre como criar um empreendimento econômico solidário. É um pouquinho uma receita de bolo mesmo. Tá? O que a gente tem que fazer, por exemplo, para criar uma cooperativa? Tá? A gente cita aqui um exemplo, né, para criar uma cooperativa, mas também fala, né, que esse exemplo pode ser para criar qualquer tipo de empreendimento econômico solidário. Obviamente, um ou outro item daqui sai, né, não é necessário, tá? E outros podem surgir, tá? Mas tem uma forma, né? Nós temos aqui um modus operandi, né, para poder fazer com que um empreendimento econômico solidário surja, tá? E se desenvolva, né? Então tem aí uma receitinha, né, que vocês podem depois estar vendo, analisando, tá? Tem um texto aqui falando sobre a questão do desenvolvimento local, né, que é fundamental, né, para a economia solidária. Não existe economia solidária se não tiver essa visão de desenvolvimento local. Tá? Se a gente pensar somente sob um ponto de vista macro, né, de forma geral, nós vamos ficar muito no campo das ideias. Né? E agora nós estamos numa fase de buscar governança, de buscar hegemonia, tá? Dentro desse processo que hoje é o processo capitalista, mas a gente quer ocupar esse espaço. Tá? Nós queremos bater de frente com essa questão. Aqui é um texto que ainda não foi, quer dizer, já foi redigido, mas ele tem que ser aprovado, né, pelos integrantes do Fórum Paulista, que é a lógica transformadora da economia solidária, né? Tem toda uma discussão sobre isso, né? Por que e como a economia solidária transforma a sociedade, tá? E aqui terão aqui vários exemplos, né, de boas práticas em economia solidária. Inclusive, aqui na Baixada Santista, nós temos alguns exemplos que nós estamos esperando. O professor vai nos enviar. Eu até fugi o nome agora do professor, né? Depois eu me lembro, eu falo, né? Ele fez aqui um trabalho junto a condomínios, né, com síndicos, e a gente vai estar colocando aqui esse e outros exemplos, né, para estar servindo aí de referência para outros municípios, outras regiões, né? Bom, aqui embaixo, tá? Venha para a economia solidária, tá? Então nós estamos colocando aqui aqueles pontos de confluência que são mais significativos hoje para poder desenvolver a economia solidária. Então, nós temos os fóruns de economia solidária municipais, tá? Então, clicou ali, tá? Vai sair aqui, tá? Nos vários municípios que nós temos do estado de São Paulo, tá? Ainda não está pronto, tá? Hoje, nós elaboramos o formulário para coleta de dados para poder desenvolver essa parte aqui, tá? Então, nós vamos pegar aí os municípios que a gente conhece, tá? Que tem fórum municipal, e vamos colocar aqui um por um, tá? Município tal tem fórum municipal, como se forma, como que ocorrem as reuniões, né? E assim por diante, né? Tá certo? O botão seguinte aqui, olha, tá? Diz respeito aos fóruns regionais, tá? Clicou aqui, nós vamos mostrar os 12 fóruns regionais, tá? Do estado de São Paulo, tá? O primeiro aqui é o Fórum da Baixada Santista, tá? Também foi elaborado hoje, né? O formulário, tá? Ele está sendo distribuído para a comissão que está responsável para aprovar, em primeira instância, a questão dos formulários. Na sexta-feira agora, na próxima reunião do FOPS, na próxima reunião do Fórum Paulista, tá, nós vamos aprovar, tá, os 2 formulários, né? Aqueles que levantam dados para serem inseridos aqui nessa parte de Fórum Regional e aqueles que levantam dados, como eu falei agora há pouco, né, para serem inseridos nos fóruns municipais, tá? E aí, isso feito, a gente vai estar complementando aqui, tá, essas informações para todo mundo saber aonde estão os fóruns regionais, quais são os municípios que compõem cada fórum regional, quem são as pessoas responsáveis, como que a gente pode fazer, né, para
chegar até esses fóruns regionais, participar desses fóruns regionais, integrar esses fóruns regionais e assim por diante. Nós temos um outro botão aqui que vai nos passar aqui a rede de gestores, tá? Rede de gestores que assume uma importância também muito grande, né? Porque é um mecanismo que a gente tem, né? Para fazer com que as prefeituras, para que o governo do estado e a União participem de forma ativa na construção da economia solidária. Clicou aqui, tá? A gente tem informações sobre a rede de gestores, tá? Importante frisar aqui, quando a gente pensa em rede de gestores, à primeira vista, o que nos vem a ideia de que ela é composta exclusivamente por gestores, tá? Ou gestoras, né? De economia solidária dentro das prefeituras, dentro dos governos estaduais. Não é só isso, né? Quer dizer, a nossa rede de gestores, tá, é formada por gestores, gestoras, ex-gestores, ex-gestoras, tá, representantes de universidades e organizações alinhados com políticas públicas, ou pesquisadores, especialistas que também trabalham a questão das políticas públicas, ou seja, que trabalham a questão das decisões, política é decisão, né, públicas, aquilo que diz respeito a todo mundo, tá? Então, todas aquelas pessoas, né, aquelas organizações que têm esse viés, né, de trabalhar as questões sob um ponto de vista, né, geral da coisa pública, o que é público, né, podem estar aí participando da rede de gestores, tá? E aí a gente tem informações sobre o que é a rede de gestores, os objetivos da rede de gestores, tá? Nessa parte de legislação, nós temos praticamente, tá, eu diria que uns 80%, tá, de tudo que foi elaborado aí em termos de leis, tá, a nível de Estado de São Paulo, tá, municípios que aprovaram leis, né, sobre economia solidária, que abarca alguma área da economia solidária e assim por diante, tá? A nível estadual também, tá? Aqui nós temos legislação, né, que abarcam vários municípios, vários estados, tá, do Brasil, né, mostrando aí algumas características bem diferentes, né, complementares, né. Eu acho que isso aqui ajuda muito, né, municípios, aqueles que também não têm sequer ainda legislação, né, a estar pegando aí e está também aprofundando e desenvolvendo, tá? Publicações, tá? Publicações relacionadas à rede de gestores. Nós temos aí várias cartilhas, né? Vários trabalhos publicados, livros, revistas e assim por diante, tá? Boletins, a rede de gestores, que foi criado lá atrás, tá? Em Brasília, tem também vários boletins, tá? E o contato aqui, a última questão, né? O contato nosso hoje da rede de gestores é o Bragato, o secretário municipal aqui da cidade de São Carlos, o Bragato, que já esteve aí com vocês, tá? Eu acompanhei aí algumas visitas do Bragato aí na Baixada Santista, né? Tá certo? Então, ele é a nossa referência aqui da rede de gestores, tá? E já estou terminando aqui, tá? Aqui procure o Fórum Paulista. O Newton deu uma ideia hoje, que a gente vai estar consultando aqui na próxima reunião do Fórum, né? Da gente estar, além desses 3 segmentos aqui, Fórum Municipal, tá? Fórum Regional e Rede de Gestores, está também desenvolvendo a questão das entidades de apoio e fomento, né, que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da economia solidária, as universidades, o centro de pesquisa, tá? As organizações como Unisol, Caritas e outras, né, que atuam, né, de uma forma muito direta em relação à economia solidária. O Newton deu uma ideia hoje, né, que a gente confessa, né, a gente acabou esquecendo, tá? Mas são pessoas assim, são grupos orgânicos muito importantes para a economia solidária. Então, a gente vai propor que tire essa parte aqui, essa parte aqui joga, né,
para o atual portal da economia solidária, né? Então, que a gente utilizasse isso aqui para estar direcionando aí para as entidades de apoio e fomento. E, por fim, nós temos aqui, tá, uma parte, né, que acompanha a economia solidária, né? Aqui tem informações sobre o CADSOL, aquilo que eu falei antes, né, a nossa identidade, né, o nosso CNPJ aí, clicou aqui, tá, cai aqui, esse é o símbolo do CADSOL, né, clicou aqui no Acesse o CADSOL, vai para fora, né, já vai para o site do Ministério do Trabalho, tá, das Senais, né, aqui nós temos aí vários e vários empreendimentos, né, tá, só aqui no estado de São Paulo, 1.250, né, vocês podem estar pesquisando, né, analisando, vendo, né, eu acho que é uma coisa, assim, muito interessante, um dia, se vocês tiverem um tempinho, né, ver todos os empreendimentos que estão cadastrados e assim por diante, tá? Essa parte de acesso restrito, né, uma parte que diz respeito apenas às comissões do CADSOL de cada estado, tá? Eu sou membro da comissão do CADSOL do estado de São Paulo. Então, nós temos, tá, uma senha, tá, um nome de usuário, né? Somos um grupo formado hoje, no estado de São Paulo, por 18 pessoas, tá? E a gente somente pode deliberar sobre que empreendimento que entra no CADSOL se a gente tiver, né, um quórum mínimo de 5 pessoas, né? Quer dizer, tem que ter no mínimo 5 pessoas para a gente deliberar. Uma pessoa sozinha não pode, né? Então, tem toda uma formalidade aí que a gente precisa levar em consideração. E aqui tem, veja como se cadastrar, que também cai no site do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Que não existe mais, mas a informação está aqui, explicando como se cadastrar, tá? Com uns vídeos aqui, muito, muito didático, né? Que torna essa operação extremamente simples, tá? Já estou indo para os finalmente aqui. Aqui nós temos uma biblioteca, não está ainda desenvolvida, né? Foi feita apenas a linguagem visual. Tá? Nós já temos vários livros, tá? Monografias, tudo, mas não colocamos ainda. Artigos, tá? Nós vamos estar inserindo aí, tá? Da mesma forma também, notícias, né? Vamos migrar, né? As notícias que estão hoje no nosso portal para cá, tá? Para a gente não perder essas informações, né? São milhares e milhares de informações construídas desde que o nosso portal foi elaborado em 2015. Tá? De lá para cá, como nós não temos um espaço físico do fórum, o que nós fizemos? Tá? Jogamos tudo o que a gente estava elaborando e produzindo, tá? Na nuvem. Jogamos tudo no site, tá certo? E lá tá todas essas informações. Então, para a gente não perder, nós vamos jogar aqui, tá? E o último botão aqui diz respeito às nossas feiras e eventos, né? Clicou aqui, vai estar inserido aí os banners, etc., etc., de todas as feiras e eventos, tá? Que estiverem acontecendo, a gente espera aí a nível do estado de São Paulo. Bom, então, não sei se eu posso dizer em rápidas palavras, mas deixa eu voltar aqui agora. Só enquanto você volta, Adolfo, só te pontuar, o Newton se inscreveu para falar, e eu fui sistematizando questões e comentários, sugestões que foram rolando. Eu vou colocar agora todas na sequência no chat, que aí você e Newton podem debater. Perfeito, perfeito. Adolfo, em relação a essa questão que a Ingrid levanta, sobre quem define e como se define o que é um empreendimento econômico solidário, né? Então, lembrando que nós já constituímos, há algum tempo atrás, um núcleo de pessoas aqui para fazer essa análise, né, do que era, e apoiando o CADSOL, sendo que o grupo do CADSOL, do Fórum Paulista, tem um representante nosso, que é o Marcelo Melo, do Guarujá, e é uma pessoa que sempre comparece para essas definições do que é economia solidária, não é, dos empreendimentos. Mas
nós temos debatido que existem várias iniciativas que nós temos observado que são grupos informais, o que não impede também de estar nesse cadastro. E nós conversamos com o Adolfo e com o próprio o pessoal do fórum na última reunião, Ingrid, para nós constituirmos, então, a nossa comissão aqui, na Baixada Santista, nós com 5, 6 pessoas, vai haver o cadastramento, as pessoas vão fazer o cadastramento, só que esses formulários, eles não vão para o Fórum Paulista. Primeiro, eles seriam analisados aqui, por essa comissão. E nós falamos para eles, olha, isso está dentro dos critérios da economia solidária que nós definimos, e nós encaminhamos. Quer dizer, senão você sobrecarrega, inclusive, as pessoas do Fórum Paulista, né? E eles também não têm essa informação relativa à proximidade. Então, isso, Ingrid, a gente tem que fazer uma reunião nossa agora, talvez próximo, o mais rápido possível, para a gente começar a fazer isso. Nós já temos um e-mail do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, que foi criado essa semana, e vai ser por esse e-mail que nós vamos estar nos comunicando, essa equipe, enfim. Uma outra questão que o Davis levanta sobre por que usar o empreendimento econômico solidário e não iniciativas solidárias. Isso também foi debatido, né, Adolfo, na reunião do Fórum Paulista. Inclusive, eu fui uma das pessoas que levantei essa questão. O problema que foi levantado, que as pessoas concordam, mas é preciso debater que termo é esse, né? A gente refletir bem sobre isso. E a questão que foi levantada por algumas pessoas é que em todos os municípios, as legislações se referem a empreendimentos econômicos solidários, né? Então, se a gente muda de uma hora para outra e começa a chamar de outra forma, qual impacto que teria, né? Então, são essas considerações que eu queria fazer. Primeiro, da Ingrid, que a gente vai ter, o procedimento vai ser um grupo nosso, daqui do Fórum da Baixada Santista, que nós vamos fazer uma reunião para isso, escolhe as pessoas e os questionários vão ser distribuídos e tudo, mas vão ter que vir para esse grupo, que vai analisar e encaminhar para o Fórum Paulista. Porque, senão, corre-se o risco de uma pessoa qualquer, em qualquer lugar da Baixada, que tem um empreendimento individual, que não tem relação nenhuma com a economia solidária, encaminha para lá, aí o pessoal de lá do Fórum Paulista vai perguntar, vai ligar para a gente, olha, isso não é, e fica toda uma discussão, um trabalho adicional, e a gente pretende não promover, facilitar as coisas, né? Outra questão, Adolfo, assim que eu queria falar, que aqui está o vice-presidente da APAER, da Associação Paulista de Extensão Rural. Tem alguns fóruns que eu observo que estão um pouco desativados, que não aparecem muito nas reuniões. Acho que o Vale do Ribeira já tem umas 2 ou 3 reuniões que eu não vejo ninguém. E aqui tem pessoas do Vale do Ribeira, está a Caroline aqui e tal. Então, eu acho que é necessário a gente fortalecer esses fóruns regionais. Outro dia, uma agricultora que trabalha com agroecologia de Miracatu, falou, por que a gente não passa Miracatu, Itariri, Pedro de Toledo para o Fórum da Baixada Santista? Não é isso que a gente quer. A gente quer é que o Fórum do Vale do Ribeira funcione bem. Essa que é a questão. Então, eu acho, Adolfo, que a Associação Paulista de Extensão Rural, que já promoveu em seus seminários anuais, priorizou a economia solidária, a dádiva, enfim, tudo isso já foi debatido por essa associação, que valoriza a agricultura familiar, deveria estar como parceira nesse processo para se construir construir essas informações. O último dado que o Abelardo me passou, no estado de São Paulo havia 1.500 associações e cooperativas de produtores rurais, somente produtores rurais. Só o Abelardo me passou. Só que quem são? São os fóruns que vão definir isso em cada local. Portanto, eu vejo essa necessidade que pessoas que estão... O Abelardo, por exemplo, é um excelente quadro. Ele é de Campinas. Ele poderia estar também trabalhando junto com o Fórum Paulista, enfim, assessorando nesse sentido. Eu acho que é um momento de mobilização para a gente fazer com que a economia solidária se consolide, ainda mais nesse quadro que nós estamos vivendo. Perfeito, Newton. Concordo plenamente com você.
tá? Em relação a essa questão da Ingrid, viu, Ingrid? Né, essa questão de buscar aí, tá, a definição do que é empreendimento econômico solidário, tá? Essa é uma dúvida que vem há muito tempo, né? Por esse motivo, tá, em 2018, né, 17, 18 agora, nós realizamos, tá, uma plenária estadual na cidade de São Carlos, e que esse era um dos pontos, tá? A gente levantar todos os critérios, né, que pudesse direcionar para dizer, para ser empreendimento econômico solidário, precisa atender a esses critérios, tá? Então, a gente fez todo um estudo, toda uma análise, toda uma avaliação, pegando também todos os acúmulos que tinha nas Senais, pegando também toda a legislação que já tinha sido elaborada, tá, anteriormente, né? Para a gente não falar assim, não, eu não concordo com nada que está aí, eu vou fazer uma coisa nova. Isso não tem muito sentido, né? A gente tem que pegar pelas referências já existentes, fazer toda uma análise e fazer isso. Então, nós, de uma certa forma, nós fizemos isso, tá? Eu diria até, essas informações estão aqui, inclusive, tá, no site, né? Quer dizer, são as nossas referências do que são empreendimentos econômicos solidários, tá? Pode mudar alguma coisa? Pode mudar. Tá? A cada plenária, né, a gente pode rever, tá, e discutir. Para vocês terem uma ideia, uma discussão que teve e que pegou muito forte na plenária de São Carlos foi a questão de estar colocando, né, o trabalho doméstico, inclusive o trabalho doméstico, né, a divisão equitativa, né, das obrigações domésticas, das obrigações relacionadas aos cuidados na família, né, também dentro do conceito de economia solidária. Então, nós tivemos nessa plenária, né, uma grande quantidade de mulheres que atuam no movimento feminista de economia solidária e falaram, não, a gente quer, né, que também esteja inserido essa questão. Para nós isso é importante, tá? Porque é inconcebível a ideia, né, de pessoas que se dizem, segundo elas naquela ocasião, né, defensoras da economia solidária, mas que nas suas casas acabavam promovendo a exploração, tá, da mulher, né, que já estava fazendo jornada dupla e tripla, né, sem se dar conta de que também, de forma solidária, ele teria que abarcar parte dessas tarefas, ou, né, de uma forma construtiva, né? Então, o conceito de economia solidária e o que entra enquanto critério, né, é algo em construção permanente, tá? Hoje nós temos isso que nós colocamos aí no site, né, como referência, né? Mas isso é uma coisa dinâmica, tá? Adolfo, tem uma questão do Les. O professor Les Levidoff, nesse momento, ele está em Londres e está participando aqui da nossa reunião também. Que bom. Então, ele caminha a seguinte questão. Os princípios de Ecossol enfatizam interdependências solidárias dentro e entre empreendimentos, assim como a autogestão ou gestão compartilhada de mercados, circuitos curtos, que ele se refere. Como poderia o website identificar e facilitar essas relações? Essa é a questão do Les. E uma outra do Fábio, que é: uma sugestão é das experiências estarem no mapa de maneira interativa. Deu para entender as duas? Sim. Viu, Fábio? Né, o site, né, ele é interativo no sentido de você buscar acessar as informações, de você dialogar, né, com o Fórum Paulista, né, e sugerir alterações, né? Quer dizer, mas agora não é um espaço assim, como, por exemplo, no Face, né, em que todo mundo pode escrever. No WhatsApp, né, todo mundo pode escrever. Tá? Não, né, no caso do site, é mais por uma questão tecnológica mesmo, tá? Ele é montado por programação, tá? E somente aqueles que detêm as informações para essa linguagem de programação pode estar mexendo, tá? Se todos entendessem disso, não teria nenhum problema, tá certo? Agora, ele é um referente, tá? Ele está lá,
né? Mas não é uma coisa assim que, né, a gente pode falar, opa, vamos mexer nisso, não. Tá? Não sei se é isso, Fábio, que você se referiu, tá? Agora, essa questão do professor, né, é uma questão um pouquinho complexa, não sei se eu entendi bem, né, de que forma que essa ferramenta, né, esse site pode estar ajudando nessa questão da autogestão, né? Ele traz, né, o site traz várias informações, né, mas, de fato, né, o que é mais importante, mais significativo, né, é a militância da economia solidária está se juntando, está se aproximando, né? O site é um pouco isso, né? Vem com a gente, chega junto, tá certo? Né? Nesse sentido, né? Quer dizer, à medida que as pessoas chegam junto, né? Participem a nível estadual, de uma forma macro. O site é construído muito vendo essa realidade macro, né? Nós não estamos muito preocupados com a questão do empreendimento em si, tá? Mais por uma questão também de tempo, né? A gente está pensando muito na questão da organização dos fóruns regionais, fóruns municipais, né? Para gerar com essa organização, tá? Elementos, ações estruturantes, né? Para, de fato, poder canalizar as nossas atenções para tornar a economia solidária algo mais hegemônico dentro da sociedade. Quer dizer, esse é o nosso objetivo. E esse nosso objetivo hoje, eu acho que é importante frisar isso, né? Ele é resultado de uma síntese, né, que já vem de forma dialética sendo colocada em discussão desde 2014. Tá? Para vocês terem uma ideia, todos os meses, tá? Desde dezembro de 2014, nós estamos nos reunindo, tá? Então, é muito tempo, né? Nós já demos muita cabeçada, o Newton já participou de muitas reuniões, né? Para a gente chegar a essa conclusão, né? Agora é a hora da gente canalizar todo o nosso esforço para ações de natureza estruturante. A governança hoje se transformou numa peça dentro desse quebra-cabeça de fundamental importância, tá? Quer dizer, durante muito tempo, se a gente fosse fazer assim, uma analogia da economia solidária com quebra-cabeça, né, a gente pode dizer assim, durante muito tempo, né, a gente ficou movimentando as peças de um lado para outro, né, mexendo muito, né, mas não construiu esse quebra-cabeça, né, de uma forma a possibilitar que essa coisa chamada economia solidária pudesse avançar. Né? Então, ficamos de forma muito repetitiva em cima da questão dos empreendimentos econômicos solidários, até porque o recurso que veio, por exemplo, inicialmente do governo federal, né, veio da área social. Né? E, para gastar aquele recurso, teria que ser canalizado para quê? Né? Para diminuir os impactos relacionados aí à pobreza. Tá? Então, acabou que praticamente, né, 100% do dinheiro do governo federal foi direcionado para diminuir os impactos da pobreza. E não foi direcionado para aperfeiçoar os nossos empreendimentos, aperfeiçoar a economia solidária, né? Mas agora a gente quer fazer com que mude um pouquinho nessa rota. Né? Eu participei de um debate aqui, promovido por vocês aqui do Fórum Paulista, em que um dos pontos desenvolvido foi esse, né? Quer dizer, a gente não pode ficar restrito mais à questão de trabalhar a economia solidária exclusivamente no âmbito dos segmentos impactados socialmente da sociedade. A gente precisa pensar enquanto alternativa de desenvolvimento de uma forma mais geral, tá? Abarcando aí setores primário, secundário e terciário da economia, tá? Se a gente não fizer isso, né, a gente não avança. Então, isso é, como eu disse, né, uma síntese de anos e anos e anos e anos de prática. Ok. Eu queria fazer um rápido comentário aqui. Tá? Tem duas coisas. Assim, um minutinho para concluir, porque a gente, na sequência, vai chamar o professor Davis e depois a Ingrid, tá? Mas a gente ainda tem uma pergunta do professor Pascoal, antes do Davis assumir. Então, só para a gente conseguir dar conta da pauta. Eu vou aguardar a pergunta do professor Pascoal.
grande professor Pascoal. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, Adolfo, eu acho que esse site está muito gostoso de trabalhar com ele, né? Eu acho que ele vai ficar cada vez melhor. Enfim, parabéns aí a você e às duas outras pessoas. Acho que um é o Alan, né? Sim. E o outro eu não lembro o nome. Mas, enfim, acho que esse site vai ser um marco aí para todos nós. Agora, eu queria chamar a atenção que você, na sua última fala, no último pedaço da sua fala, enfatizou, né? Mas eu já tinha pedido para falar, então eu vou falar alguma coisa a respeito. A impressão que me dá, às vezes, porque eu não sou formado na economia solidária, né? Eu tenho, ao contrário de muita gente aí que tem anos e anos e anos de economia solidária, eu sou recente na economia solidária e a minha formação é outra, né? Eu venho com outras, enfim, com outras experiências, nem melhores nem piores, mas com outras experiências, né? E o que eu noto quando a gente conversa sobre economia solidária é que parece que basta, né, pensar na economia solidária, né? Olha, vamos fortalecer a economia solidária, vamos chamar as pessoas para a economia solidária, né? Tudo com a economia solidária. Quando eu acho que a gente precisa, ao mesmo tempo que fortalece a economia solidária, ter a mente aberta para outras coisas, né? Por exemplo, o ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são 17 objetivos e 169 metas, que tem tudo a ver, né, com a filosofia da economia solidária. Eu acho que tem um fundamento aí, né, nesse ODS. Outra coisa é que quando existe um outro lado que não é economia solidária, eu chamei aqui, só para a gente chamar a atenção, economia não solidária, né? Que se a gente não tomar cuidado com ela, tá certo? Ela abafa cada vez mais a economia solidária. Então, nós tivemos, por exemplo, enquanto, né, a economia solidária se mata para se fortalecer, vem um governo e coloca aquela PEC 241, ou Emenda Constitucional 95, tá certo? Que arrebenta com o povão, né? Vem a terceirização, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária em cima dos pobres, né? A minimização do Estado e a maximização do mercado, né? Toda uma política, né? Um conjunto de políticos e de políticas não solidárias, mas que a gente precisa prestar atenção nelas e está muito ligado nelas, né? A gente, como movimento da economia solidária, a gente precisa estar por dentro disso, estar fazendo movimentos, tá certo, que vão além do fortalecimento da economia solidária. Enfim, me parece que isso estaria num ponto aí do site, que seria na rede de gestores, né? Como, enfim, para condensar algumas coisas aí. Mas eu digo que nós precisamos ter esse espírito dentro da economia solidária, né? Porque senão, né, eles arrebentam com a economia solidária, né? E a gente, por mais que a gente queira, tá certo? A gente não consegue deslanchar. Era essa observação que eu queria fazer, talvez colocar alguma coisa no site, eu não sei bem, eu estou uma simples sugestão que eu estou dando aqui agora, mas pensar um pouco nisso, né? Como a gente atuar em relação à economia geral, né? A economia geral, política tributária, política de câmbio, que acaba arrebentando o povão, né? Política de juros. Obrigada, professor Pascoal.
A sua fala está gravada aqui. Agora, o professor Davis vai assumir. A gente fez uma inversão. O Newton está me corrigindo aqui. O Adolfo vai encerrar, né, essa questão. E, na sequência, a gente fez uma inversão. O professor Davis vai falar. E depois, por último, o planejamento da próxima sessão, que vai ser sobre pesca. Adolfo, abre esse microfone. Adolfo, tem que abrir o microfone. Tá, bem rapidamente, tá? O professor Pascoal levantou algumas coisas muito importantes, né? E não vai dar tempo, obviamente, para a gente estar abordando aqui. Eu acho que vamos ter que criar aí um espaço depois, Newton, para a gente estar analisando com mais profundidade isso. Mas só para dizer, professor Pascoal, a questão das ODS, tá? A gente tem isso, inclusive, dentro dos nossos princípios, tá? Se pegar aí, por exemplo, os princípios da economia solidária, leva em consideração, tá, o cumprimento, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Em relação a essa questão de estrategicamente pensar, tá, a economia solidária, dentro dessa economia capitalista, tá, existe também várias discussões, vários debates, que eu acho que a gente pode voltar num outro momento, tá? Eu, particularmente, também, como o senhor, sou formado em economia lá em 1970 e alguma coisa, tá? Eu acho que a gente tem que, para poder realmente fazer com que a economia solidária, né, dialogue no sentido de buscar hegemonia dentro do capital, tá? A gente precisa construir muitas coisas ainda, tá certo? Eu acho que num próximo debate a gente podia estar aprofundando isso, né? Eu entendo que a economia solidária deva se transformar não num movimento, mas num sistema econômico alternativo. E aí para ser um sistema, tem toda uma fundamentação econômica, tá, que leva em consideração aí vários setores, mas eu acho que a gente deixa isso para um outro momento, tudo bem? Obrigado, Newton, obrigado ao Cieli, obrigado a vocês aí pela oportunidade para estar colocando questões do Fórum Paulista de Economia Solidária em debate aqui nesse fórum, tá? Obrigadão. Adolfo, nós que agradecemos a você mais uma vez tá conosco, né? E lembrando ao professor Pascoal que ele fez uma proposta de, nesse site, ter uma homenagem ao professor Paul Singer. E terá. Terá, claro que terá. O professor Pascoal Vaz que propôs isso numa reunião do Fórum Paulista, né? Sim. Então, nós vamos estar encaminhando para as pessoas esses questionários. Na próxima semana, estamos definindo essa nossa comissão para analisar esses questionários que retornarão, e depois nós vamos encaminhar, então, para o Fórum Paulista, e também vamos esperar esse formulário para a gente também preencher com as entidades parceiras e de apoio, as instituições, né? Tá bom? Muito obrigado, Adolfo. Muito obrigado, esclarecedor. Agora a gente vai passar ao professor Davis, que ele é coordenador de um projeto que é muito interessante, que tem o apoio do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Ele se desenvolve em outras regiões e vem trabalhando também com indicadores, Pascoal, de desigualdade, um trabalho excelente que está sendo feito por essa equipe. Então, eles estão preparando também um seminário sobre essa relação cidade-campo, e a gente quer participar com eles da elaboração desse seminário. Então, o professor Davis agora assume a palavra. A gente deu algumas sugestões, como a participação de algumas pessoas do Vale do Ribeira, estendendo o território além da Baixada Santista, envolvendo o Livres, que é um órgão, que é um grupo de consumidores conscientes daqui da Baixada, a Thaís Lima, que também está na reunião, que trabalha na Conexão Mata Atlântica, enfim. O professor Davis agora fala. Bom, boa tarde a todas e a todos. Newton, obrigado pelo convite, pelo espaço para a gente poder estar se comunicando aí com todos vocês. Ao Roma, obrigado pela apresentação, muito interessante. O site realmente é uma novidade muito bem-vinda, né?
que nos incentiva aí a dar uma força aí para o desenvolvimento da economia solidária, no nosso caso aí, no apoio, sobretudo, ao Fórum da Baixada Santista. Mas, bom, algumas pessoas me conhecem, outros não. Eu sou professor da Unesp, do campus Litoral Paulista, venho aí colaborando com o Fórum, né, e também sou professor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, em São Paulo, onde eu atuo num programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe. Estou falando desses lugares porque a partir desses lugares nós fizemos uma parceria, estabelecemos uma parceria com o professor Les, que está participando aqui da reunião, da Open University de Londres, com a Fiocruz, por meio do Observatório dos Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, que é um projeto de extensão da Fiocruz, sediado em Paraty, que atua junto ao Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, um território que a gente já atua há bastante tempo, e com a comunidade de pesquisa Jaina, que é uma comunidade de pesquisa na Bolívia, na região de Tarija, que trabalha sobretudo com mulheres indígenas agricultoras. Então nós, depois de uma trajetória aí já de relação com todos esses atores, né, ou sujeitos, melhor dizendo, tivemos a oportunidade de realizar um seminário no ano passado lá na Unesp, onde convidamos aí as pessoas ligadas ao Fórum de Economia Solidária, sobretudo interessadas na questão da agroecologia, onde surgiram algumas demandas, as quais foram inspiradoras do projeto que a gente submeteu para uma chamada de uma instituição na Inglaterra, que é a Arts Humanity Council Research, é uma instituição que financia projetos na área de humanidades, né, o que é muito interessante, porque o Brasil está sendo atacado, né, sobretudo na área das ciências humanas, né, por parte do governo atual, e isso veio, então, nos apoiar, e nós elaboramos um projeto que tem como mote a agroecologia e economia solidária numa perspectiva da pesquisa-ação. Muito bem, nós tínhamos previsto uma série de ações presenciais e que esse momento de afastamento social em função da pandemia nos obrigou a mudar de rumos e estabelecer novas estratégias. A primeira fase foi a elaboração de uma revisão bibliográfica sobre 3 temas, onde nós pesquisamos, então, questões relativas à pesquisação, metodologias de registro, metodologias culturais para registro de informações em comunidades tradicionais, e a questão de gênero na agroecologia e economia solidária, e as questões de desigualdade social. A partir daí, nós iríamos fazer uma série de seminários e workshops presenciais, e que, infelizmente, esse processo teve que ser adiado, e portanto, decidimos que iríamos, inicialmente, fazer um registro do que estaria acontecendo nesses 3 territórios a quais nós estamos relacionados, nesse momento de pandemia e afastamento social, um registro das iniciativas solidárias ligadas, sobretudo, ao abastecimento de alimentação, né? Então, sobretudo, das iniciativas agroecológicas e abastecimento das pessoas nas áreas urbanas. A gente sabe, por exemplo, que no litoral norte, as comunidades tradicionais estão se organizando para ajudar, por exemplo, aldeias indígenas a poder complementar a sua alimentação. Então, as comunidades quilombolas se organizando, mais o observatório,
para ajudá-los na manutenção da alimentação e também nas feiras urbanas. Na Bolívia, há um processo muito forte das mulheres indígenas se comprometerem no abastecimento direto de populações urbanas. E uma série de atividades que estão acontecendo na Baixada Santista também, que estão sendo registradas aí pelo fórum e que nós estamos, então, veiculando esse material. Em função disso, a gente preparou um site, né, que tem como, nesse momento, principal objetivo, tá aí, eu coloquei no chat, né, a veiculação dessas notícias. Ele não está ainda atualizado, mas ele já é um espaço de divulgação dessas iniciativas, e a nossa intenção é que isso se intensifique. Mas além da difusão das informações dessas iniciativas nesse momento de afastamento, que eu acho que é importantíssimo que nós iluminemos essas ações, porque eu acho que essas ações fazem parte de um aprendizado desse momento de afastamento, né? A gente tem vários aprendizados, e dentre eles acho que a importância da já existência de ações solidárias num momento excepcional como esse. Quer dizer, esse momento de excepcionalidade, ele agrega a essas ações pré-existentes um novo valor. E esse novo valor, o desafio é mantê-lo ou potencializado pós-pandemia. E esse, então, é um desafio que a gente está querendo enfrentar com os seminários que nós estamos propondo agora. A nossa intenção éramos realizar seminários presenciais, mas como não vai ser possível, a nossa intenção, então, é realizar seminários em cada um dos territórios, cujo objetivo principal é discutir agroecologia e economia solidária, relação campo-cidade, tendo como duas diretrizes. A primeira é o registro do que está sendo desenvolvido nesse momento. Então, de tal forma que a gente possa continuar difundindo essas ações. Mas esse é um objetivo até secundário. O principal objetivo, ele é coerente com a nossa metodologia de pesquisa. Nós queremos promover uma discussão de tal forma a identificar demandas nesse momento e que possa, inclusive, ser projetadas para serem atendidas no futuro, para solucionar problemas relativos à questão da agroecologia, do abastecimento nessa região do litoral. E aí o Newton está propondo que a gente amplie. Eu não vejo problema nesse sentido, viu, Newton, da gente incluir aí outros atores que estejam de alguma maneira relacionados ao nosso território, e aí o Vale do Ribeira de alguma maneira está relacionado, e se o pessoal do Litoral Sul quiser se envolver também não tem problema nenhum, ao contrário, são bem-vindos, né? A nossa intenção é que a gente possa encontrar, primeiro, quais são os problemas que hoje essas iniciativas estão encontrando, por exemplo, problemas de logística, problemas tecnológicos, problemas de comunicação. Eu vi hoje, por exemplo, noticiando o drive-thru de entrega. Olha que solução interessante. Será que a gente não pode apoiar um tipo de solução dessa? A ideia é que a gente possa encontrar lacunas que o nosso grupo, que eu digo, o Fórum de Economia Solidária, o Observatório, o pessoal da Bolívia, todos nós em rede possamos encontrar soluções para essas demandas que forem apresentadas nesse seminário. Para que isso aconteça, a gente tem algumas questões orientadoras. Então, a Mônica, que está participando aqui com a gente hoje, faz parte do nosso grupo, ela elaborou algumas questões orientadoras, a gente vai passar para vocês. Mônica, se tu quiser, inclusive, colocar essas questões aqui no chat, mas a gente vai mandar um formuláriozinho, não sei para quem, Newton,
porque a ideia é que a gente possa convidar as pessoas para serem debatedores, umas 4 ou 5 pessoas que vocês possam indicar. O Newton até já tinha indicado alguns nomes, ele tinha indicado a Thaís, lá de Peruíbe, né, da Conexão Mata Atlântica, mas enfim, a gente está aberto, a ideia não é fechar, mas a gente também tem um tempo limitado, e que desse seminário a gente tire realmente algumas demandas concretas que a gente possa atender pelo nosso grupo, de alguma maneira. A Unesp é uma universidade bastante grande, e nós temos outros parceiros, e aí a gente pode encontrar, por meio dessas nossas conexões, soluções para essas demandas que são vinculadas a esse tema específico, né? A agroecologia, a economia solidária, a relação campo-cidade, a circuitos curtos, as capacidades coletivas para enfrentamento das desigualdades, a questão de gênero nesse momento de pandemia, que são temas que, para nós, são muito caros e certamente fazem parte das pautas aí que estão sendo discutidas também pelo Fórum de Economia Solidária. Bom, essa era uma das questões que eu queria apresentar. A outra, e muito breve, é uma demanda que o Newton já tinha nos apresentado e que eu assumi que eu vou apoiar, que é ajudar no cadastro dos empreendimentos / iniciativas de economia solidária da Baixada Santista. Ele nos enviou o formulário, né? A gente tinha até algumas sugestões, não sei se isso vai poder modificar ou não, se elas podem ser debatidas ou não, mas aquilo que foi decidido como formulário pelo Fórum Paulista e pelo Fórum da Baixada, a gente assume e vamos tomar a frente de tá indo atrás da informação. Tenho uma bolsista e uma voluntária que vai estar disponível para estar ajudando nesse cadastro, indo atrás das pessoas para que elas respondam, e vamos mapear isso e vamos enviar, então, esse material todo para o Fórum de Economia Solidária da Baixada, que depois, provavelmente, deve mandar para o Fórum Paulista. Então, basicamente, era isso que eu tinha a dizer. Eu coloquei aqui o site do projeto, a gente também tem uma página no Facebook, deixa eu ver se eu acho aqui, e já encaminho também para vocês, porque é um espaço de maior interatividade, onde todos também poderão, de alguma maneira, interagir conosco. Deixa eu só copiar aqui, já passo para vocês. Davis. Diga. Em relação ao formulário, a gente tem o formulário do Fórum Paulista, que ele é muito simples. Sim, a gente recebeu. A minha proposta é que algumas questões do projeto que você coordena sejam colocadas. Isso não inviabiliza o do... Claro. A gente pode dividir isso para os dois grupos, sem nenhum problema. Claro. E eu acho, quero deixar claro isso, que quando a universidade entra no movimento, né, jogando luz em cima dos problemas, levantando questões, enfim, começa a interagir na rede, isso é muito positivo para o fortalecimento da ideia, que no caso é a economia solidária. Então, desde o início, o Fórum de Economia Solidária está apoiando o projeto. Esse seminário tinha quase que 80 pessoas, todos envolvidos, e a gente também... Então, eu acho que em relação a esse formulário não há problema, e nós citamos o seguinte, que mesmo esse seminário que foi citado, e o Davis, agora mesmo, ele acabou de falar que ele assume completamente essa ideia, o Davis é um militante também desse Fórum de Economia Solidária, que as pessoas que estão fazendo, efetivamente, sejam incorporadas na própria preparação do seminário. Claro. O Paulo Marco, tem o Emerson, o Prado, né, o Guilherme Prado, do Livres, enfim, o pessoal de Peruíbe, as mulheres lá da UMPES, enfim, se a gente consegue organizar o seminário, o grupo, a Carolina lá junto com a Thaís também, Cânola, lá
do Vale do Ribeira, se puderem participar desse processo, vai ficar um seminário extremamente rico. A Juanita também, como diz a Thais Lima, junto, enfim. Ô, Newton, só complementando o que tu fala, isso vem totalmente coerente com a nossa proposta de pesquisação, não tenha dúvida. A nossa intenção não é entregar um pacote de cima para baixo, muito pelo contrário. A gente contribui com ideias, mas elas estão aí para exatamente gerar a discussão e, a partir disso, enfim, ser um resultado coletivo e não um resultado nosso. Exato. E aí o pessoal dos Peruíbe já escreveu aqui que eles estão à disposição. Eu fico assim, para passar esses nomes para você. Ótimo, e você vai fazendo o contato para poder fazer essa organização. Paulo Marco faz um trabalho legal em Santos também. Há bastante tempo, super legal. Tá legal? Claro, maravilha. E assim, eu vi uma apresentação do projeto, dos dados que foram levantados pela Larissa, me parece, pela Mônica, sobre desigualdade. É impressionante, está muito interessante. São vários indicadores da Baixada Santista, dos municípios, que mostram claramente a região que a gente está atuando quanto às desigualdades, na questão educacional, de renda e tudo mais. Então, isso tudo poderia se criar uma reunião específica para se discutir isso. Super legal, super bacana. Tá bom? Opa, maravilha. Vamos, a Thais Lima está perguntando se os dados estão disponíveis. Que dados, Thais, sobre as desigualdades? Mas estarão, não tenha dúvida. Eu só não coloco eles aqui. Primeiro que acho que a Larissa não está aqui hoje, mas a gente está dando uma formatação final e a gente. Opa, que bom, a Laricinha está aí. E a gente disponibiliza. Inclusive, quando a gente for marcar a reunião preparatória do seminário, a gente já marca uma apresentação da Larissa. Voltando. Tá bom, Thaís? A gente já marca, porque aí vocês já fazem parte da discussão também desses dados, porque a ideia é que a gente possa criar, um dos objetivos é um atlas da desigualdade do litoral. Porque uma das coisas que a gente pretende é discutir, fazer perguntas de como, acho que o Les tem contribuído bastante com isso, como essas ações coletivas, de alguma maneira, ainda que nessa escala local, se propõem ou se colocam diante desses indicadores de desigualdades que são muito cruéis. Davis, assim que estiver, então, a proposta, para você quiser elaborar, você fala a data, a gente encaminha para as pessoas. Você está no grupo de Facebook do fórum, do WhatsApp do fórum, você tem toda a liberdade para nos convocar a hora que você quiser. Super legal, Newton, obrigadão. Vamos passar, então, para o próximo ponto de pauta com a Ingrid Machado, sobre a organização do nossa próxima atividade, que é uma roda de conversa sobre a pesca artesanal. A gente tem feito isso, essas rodas de conversa, e surgiu isso no grupo de WhatsApp, essa demanda, e aí a Ingrid se comprometeu de estar assumindo a mediação, a coordenação desse evento. Ô, Newton, antes de passar para a Ingrid, desculpa, Ingrid, eu vou ter que sair, eu tenho uma reunião, e eu vou até tentar assistir um pouco, ainda tem um tempinho, mas eu já queria, porque eu vou sair sem me despedir, dizer o seguinte, que no litoral norte no litoral norte de São Paulo e sul fluminense, existe também toda uma mobilização vinculada à discussão da pesca artesanal, e que a gente pode também fazer essa ponte, porque o grupo do observatório tem trabalhado direto com o pessoal de pesca artesanal, e a gente pode fazer, se vocês tiverem alguma demanda, essa ponte de litoral norte,
Baixada Santista, Litoral Sul e Litoral Norte de São Paulo e Sul Fluminense. É isso. Um abraço. Tá ótimo. Tá legal? Um grande Valeu. abraço, Davis, obrigado. Também está o Gustavo, também da CAT, que trabalha com agroecologia, também está no grupo, tem os indígenas. Está vindo para a Baixada agora o José de Oliveira, que vai trabalhar com agroecologia, por uma indicação, a contratação dele pelos próprios indígenas, né, que é feita pelo projeto de compensação da Rumo. Então, me parece que a gente tem aí um quadro favorável para avançar nesse campo. Agora, passar para a Ingrid Machado. Ingrid, querida, precisa abrir seu microfone, tá bom? A minha gata fica entrando aqui no meio. Trabalhar em casa. Eu já tive que descer para buscar o queijo do Livres, né? Eu estou no grupo de consumo consciente. E aí chega o queijinho no saquinho plástico, o porteiro fica segurando lá, eu tenho que correr e descer. Então, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa reunião, né? A gente fica com saudade do grupo. E é muito bom a gente estar em atividade, estar trocando ideia nesse período difícil que está todo mundo enfrentando. E, bom, a ideia dessa roda de conversa, ela surgiu no chat, naquele grupo de WhatsApp de todo o fórum, né? Em que todos colocam as ideias e colocam os eventos. Então, surgiu esse interesse e de a gente discutir a situação da pesca agora. E eu me manifestei, né, como interessada no grupo e algumas outras pessoas também. Então, a gente já selecionou uma data, vai ser dia 28, e a intenção é uma conversa aberta, né? Tanto sobre a situação dos pescadores da Baixada frente ao evento da pandemia, né, a emergência da necessidade de isolamento e as regras de convívio que vieram, né? Essa situação que já era precária em função de tantas pressões, né, na nossa região contra a atividade, a questão da regularização da própria atividade pelo governo federal, que não acontece desde 2014, né, então tem um histórico de abandono. Então, as questões ambientais todas, então a gente tem uma série de precariedades aí. E aí vem mais essa, né, que atinge todo mundo. Então, quais são as demandas, né? O que a gente pode atender, quais os caminhos e soluções que são possíveis a gente apoiar no âmbito da economia solidária, a princípio aqui na região, né? Mas a gente pode ampliar essa conversa, o que for possível, e o que for possível também transformar em ações práticas, né? E eu ampliei um pouco o olhar dessa questão, né, com relação às soluções e os caminhos, para, assim, quais os mecanismos adaptativos que a gente tem, que já estão acontecendo, né? E quais são os possíveis, não só para o enfrentamento agora da situação da quarentena, que traz limitações para todo mundo e para todos os pescadores, mas dentro dessa nova normalidade que emerge, né? A gente tem uma situação, eu acho que todo mundo tá claro que a gente não volta ao que estava. A gente vai conviver com limitações de convívio, com novas regras. Então, se há oportunidades dentro desse cenário que a gente pode aproveitar e que a gente pode trabalhar no âmbito da economia solidária. Eu anotei aqui algumas coisas que foram faladas no grupo, né, no chat, eu não acrescentei nada, achei que era interessante mencioná-las aqui, né, aproveitar essa oportunidade, porque eu acho que esse momento aqui também é da gente pegar sugestões, né, de temas, ou de refletir o que pode ser essa conversa aberta no dia 28. Então, primeira questão é a questão da segurança alimentar das famílias, né, das necessidades básicas. Algumas coisas já foram feitas, algumas campanhas. Eu não sei se a Jéssica está aqui com a gente, que é nossa aluna do mestrado, mas ela fez uma campanha ligada ao campo dela, que foi no Perequê, né? Ela faz um trabalho sobre abordagem de gênero na pesca artesanal, então ela está trabalhando com o grupo de descascadeiras de camarão do Rio do Meio e do Perequê, e ela fez uma campanha para atender a necessidade dessas mulheres, né,
que foram parte dos sujeitos de estudo dela, e que estão numa situação muito precária agora. Então, a gente tem esse tipo de ação, né, que é emergencial, que não é uma solução, mas está dentro do campo da solidariedade e de acolher, né, quem está precisando. A APA Marinha, Litoral Centro, ela criou também um grupo de trabalho para discutir as questões que emergiriam relacionadas com as necessidades dos pescadores, né? E no começo da quarentena, a gente teve algumas questões ligadas às restrições à atividade, que emergiram em função do isolamento social. Então, a proibição do acesso à praia, né? Isso pegou de uma maneira geral, né? Em todos os municípios, essas restrições ao acesso. Isso foi paulatinamente sendo resolvido. Começou em Praia Grande, Bertioga, o Guarujá também, não sei se a Ana Paula está aí, que é a secretária de Meio Ambiente do Guarujá, não sei se ela está no grupo hoje, mas houve também um entendimento lá da atividade como sendo produtora de alimentos e uma permissão que veio depois, né, da proibição. Uma questão que emergiu com bastante força no grupo foi a questão da comercialização, e que, assim, na minha opinião, um dos aspectos nos quais a economia solidária pode atuar e criar novos mecanismos para comercialização, né? Então, dentre as comunidades, os grupos de pescadores, muitos já estão atendendo delivery, né, já estão vendendo diretamente para o consumidor, então usando ferramentas da internet para poder vender, né? E a Eliana, também não sei se ela veio hoje, que é de Peruíbe, da colônia de Peruíbe, ela também teve algumas experiências nesse sentido, e eu lembro que no grupo de WhatsApp ela colocou da dificuldade, né, dessa questão da logística da entrega de um produto fresco, né, alimento de origem animal e tal, esse tipo de dificuldade que ela estava sentindo, mesmo tendo a experiência já de trabalhar com esse tipo de atendimento. Então, essas soluções, elas estão acontecendo já, né, junto dos pescadores, as comunidades já estão se organizando para venda, mas de uma forma muito precária, né, porque existe uma demanda de fiscalização, né, de controle de qualidade, tem lei para isso, então, isso de um momento para outro pode se tornar proibido, né, eles podem ter constrangimento para fazer esse comércio. Teve uma solução, até eu mandei esse documento para o Newton, né, que aconteceu em Santa Catarina, o Henrique, do Instituto Linha d'Água, ele passou para mim, eu acredito que ele esteja na reunião, porque ele me disse que viria hoje, de um projeto de lei que acabou de ser aprovado, que era de 2018, mas acabou de ser aprovado, que permite a comercialização do pescador diretamente para os restaurantes em Florianópolis, né? E me pareceu um arranjo bem interessante, e ele vem se concretizar justamente nesse momento das restrições da pandemia. Me parece assim muito no sentido de viabilizar esse mercado, né, dos pescadores diretamente com os restaurantes, lá no caso deles, quebrar um pouco a questão do atravessador, melhorar o preço ao consumidor, o preço também para o restaurante melhorar. Eu não sei se eles vão associar isso a alguma campanha de consumo dos produtos locais, mas isso poderia ser feito, né? Já existem algumas iniciativas assim, mas é tudo muito precário, porque no rigor da lei esse comércio não pode acontecer. Mas é um assunto que a gente poderia discutir, né? Essa possibilidade de institucionalizar esse tipo de ação e fazer com que ela ocorra com a cooperação, fazendo uma rede mesmo de atores, levando isso para o município, para a vigilância sanitária, para o serviço de inspeção municipal, e que cada um desses atores possa contribuir para tornar isso legal, né? Para ver essa proteção legal para o processo. De que maneira que a gente poderia fazer? Ou então, as feiras livres também, né, poderiam ser, porque elas estão permitidas, um caminho, a possibilidade que a gente possa fazer arranjos que sejam soluções coletivas. Nós temos todo o processo das compras públicas também, né, que sempre tem discussão, estão no âmbito também da economia solidária. Enfim,
esses são os assuntos, né, os temas ligados à pesca que surgiram até agora dentro daquele grupo, né. Algumas pessoas já se manifestaram com relação às falas. Eu fiz um convite ao meu colega do Instituto de Pesca, o Gastão. Ele coordena todo o monitoramento pesqueiro aqui na nossa região, na região da Baixada Santista, né? E ele tem também contato com um banco de dados de todo o estado da produção pesqueira. E os agentes de campo do monitoramento, eles continuam em contato com as comunidades e com os pescadores, né? Apesar da restrição da entrevista presencial, esse contato, eles inclusive são procurados, né, quando surgem problemas. Então, eu acho que o Gastão, ele pode dar um panorama do que está acontecendo de uma maneira geral, com a produção e com a comercialização, que pode ser um material bastante interessante para subsidiar o nosso diálogo no dia 28, né? Então, eu já tomei essa liberdade de pedir para ele fazer essa introdução, né? Ele falou, de economia solidária eu não entendo nada, mas ele pode trazer esse panorama das comunidades. Além dele, o Tiago e a Vanessa, que são lá da Barra do Una, né? A Vanessa, gestora não é reserva extrativista, lá é o que mesmo? Esqueci, a unidade de conservação, que é muito paralela à reserva extrativista. Reserva de Desenvolvimento Sustentável. RDS da Barra do Una, ela é gestora, o Tiago é pescador lá. A Eliana também se dispôs a colocar a experiência dela, né, com a comercialização, com o projeto de economia solidária na pesca, né, que é o projeto Frite Seu Peixe na Hora, que ela conduz ali no mercado. A Ana Paula também, que é a secretária de Meio Ambiente e Pesca, talvez, não sei, mas é a secretária que responde pela pesca no Guarujá, ela também se dispôs a contribuir, né? São esses nomes que a gente tem até então, né? Eu conversei também com a Maria, que é a gestora da APA Centro, por causa dessa experiência do grupo de trabalho e o que surgiu nesse grupo como demanda, como situação emergencial, né, dentre os pescadores. Sugeri que ela participasse. Conversei também com outra colega, que é pesquisadora do Pesca e trabalha na área de qualidade, que é a Érica, né? Ela tem bastante contato, tanto dentro da Secretaria da Agricultura, quanto nos municípios, né? Os serviços de inspeção municipal, que poderiam criar algum protocolo de procedimentos para viabilizar essa comercialização direta, né? Ela também viu, né, esse caminho como bastante interessante, né, tanto do ponto de vista dos restaurantes que estão atuando, né, que continuam atuando muito bem pelo que sai na mídia, e ela viu esse caminho como bem interessante, né, e possivelmente ela vai participar também. O Henrique, da Linha d'Água, também ele tem algumas experiências nesse sentido, que talvez fosse legal compartilhar com a gente, e todos os pescadores que puderem participar e trazer suas experiências, trazer até as suas queixas, né, para a gente entender o que está acontecendo agora, porque está todo mundo isolado, né, está todo mundo fora do contexto do campo, os contatos diminuíram bastante. Então, a ideia é essa, é a gente se aproximar e procurar soluções para esse momento e para o cenário que vem também, porque a gente não volta para a mesma coisa, né? Então, a gente não deixa de ser uma oportunidade para a economia solidária nos diversos sistemas produtivos, nas diversas cadeias, de procurar as novas formas de atuar. Então, é isso que tem conversado até agora, né? Eu acho que essa primeira conversa ela vai ser bem livre, né? E todas as contribuições vão ser muito bem-vindas. Eu acho que era isso. Não sei se tem alguma... Então, Ingrid, esse evento sobre a pesca está marcado para o dia 28, né? Próximo do dia 28. Então, já tem algumas pessoas que podem participar. O Davis fez sugestão do pessoal da Segurança Alimentar da Unesp. O Henrique também se colocou à disposição para expor lá a experiência que eles têm no Litoral Norte. Enfim, o Davis está se despedindo, a gente abraça também ele. Então, se
o que precisar, a gente está à disposição todos para contribuir para a realização dessa roda de conversa no dia 28, né? O Henrique também está falando do Litoral Sul, ele também tem contatos, para a gente fazer esse debate, tentar buscar algumas soluções. A Ingrid Joberg, também presente, tem uma experiência grande, coordena a Câmara Temática, né, de Pesca lá da APA, enfim, e até de Santa Catarina, se vê alguém que possa explicar como se deu isso, né, essa legislação, em que beneficia, enfim, a gente fica à disposição todos para ajudar nessa construção, né? Perfeito. Se alguém quiser ter uma oportunidade de falar no começo da reunião e tal, pode entrar em contato. Eu vi que a Jéssica está aqui, o Henrique, alguém mais aqui me falou que estava também, a Eliana mandou mensagem, então são as pessoas que já estão. Essa experiência de Santa Catarina, né, como se deu, está se dando uma forma de criar essa estrutura, né? Eu estou achando bastante interessante, vamos entrar em contato com isso, vamos conversar. E quem quiser falar, quem tiver alguma sugestão até para esse primeiro momento, dia 28, fique à vontade. Então, Ingrid, tem lá o grupo do WhatsApp do Fórum, o Henrique disse que tem contato com o pessoal lá da Santa Catarina que criou a lei, enfim, e a gente vai conversando. Fica marcado para o dia 28, às 15 horas, é isso, Ingrid? Isso. Dia 28, às 15. Às 15 horas, e nós vamos fazer essa mobilização, principalmente dos pescadores, trazer aquelas pessoas para a gente poder conversar e ouvir essas experiências de outros lugares e daqui também, e tentar buscar algumas soluções. Tudo bem, não? Em relação ao Davis também, a gente passou vários contatos, nós vamos estar também apoiando a construção desse seminário que ainda não tem uma data. Em relação ao cadastramento, já passei para o Davis o formulário do Fórum Paulista, eles devem acrescentar algumas questões e a gente distribui isso. E nós, semana que vem, fazemos uma reunião para poder definir quem serão as 5, 6 pessoas, 10, sei lá, que nós vamos, que vão integrar esse grupo que vai analisar esses empreendimentos e dar o aval para que eles sejam registrados como de economia solidária. O Luiz Gustavo, da CAT, da Casa da Agricultura, antiga CAT, né? Eu não me libertei ainda da CAT, a CAT está em mim, né? Pode ser DRS, ele também está se colocando à disposição lá. Então, no dia 28, às 15 horas, a gente tem esse compromisso, vamos construí-lo até lá, com todo mundo, principalmente com os pescadores, tentar trazer as pessoas. Voltando, em relação ao Davis, a gente passa essas pessoas e eles vão construir o seminário com elas, incluindo o Vale do Ribeira, o pessoal do Vale do Ribeira está aqui, se eles puderem ajudar vai ser muito bom. E, em breve, a gente encaminha os formulários para serem preenchidos, né, dos empreendimentos econômicos solidários. E antes, a gente vai fazer, na semana que vem, provavelmente, uma reunião nossa para poder definir esse grupo, né? Tem algumas demandas, por exemplo, a Lilian Ronck está aqui presente também, Lilian Ronck, ela perguntou recentemente para mim sobre as costureiras. Quais são os grupos de costureiras que tem, né? Isso temos que passar para ela. O SESC é um grande parceiro, um grande colaborador no fortalecimento da economia solidária aqui na Baixada, né? Várias pessoas fizeram cursos, atividades do SESC que a Lilian coordenou. Então tem que passar isso para ela. Então eu falei, eu sei que Peruíbe tem alguém, sei que Itanhaém tem alguém, sei do grupo da Francisca, sei que o pessoal de Cubatão, mas a gente vai ter que ter isso rápido para poder passar também para a Lilian Ronck. Então, esse cadastramento vai dar condições que outros projetos sejam viabilizados com essas pessoas todas que se reúnem em torno dessa ideia do fortalecimento da economia solidária. Várias pessoas estão concordando aqui pelo chat. Vanessa, Carolina, Gustavo. Tá certo. Então, eles estão falando do Vale do Ribeira, nós vamos passar todos esses contatos para o Davis.
para ser construídos. Vamos conversar com... porque a questão toda que a gente vem debatendo com o Davis, o Grupo Livres tem 160 famílias atualmente de consumidores conscientes. E tem fornecedores que são do Vale do Ribeira. Portanto, o território não é a Baixada Santista, é a Baixada Santista e Vale do Ribeira, que é onde as relações se dão. Essa que é a questão. Tem pessoas que estão em Peruíbe comercializando e, ao mesmo tempo, estão produzindo em Miracatu. Isso, a gente tem que trabalhar essa relação campo-cidade. Foi essa a sugestão que nós demos ao Davis incorporar nesse processo, né? E isso também, a gente vem observando essa proximidade no que concerne ao turismo de base comunitária também, o que ocorre no Vale do Ribeira. Acho que a Thaís Cânola, a Carol, todo o pessoal do Vale do Ribeira teria que colocar o Fórum de Economia Solidária do Vale do Ribeira em pé. A gente tem que colocar ele para funcionar. É muito importante, porque isso coloca a gente em relação, nós vamos participar com o Fórum Paulista e vamos dar visibilidade a essa forma de economia que a gente defende. A Lilian Ronker, ela escreveu aqui no chat, quem souber dos grupos de costura da Baixada Santista, passar diretamente para ela, porque ela também não vai ficar esperando, né, todo esse cadastramento para ter isso. E a gente também vai colocar lá no grupo, Lilian, com teu e-mail para as pessoas passarem para você diretamente. Tá bom? Alguém mais fala, não? O Henrique mandou uma mensagem aqui no chat. Henrique, pode contar em 2 minutinhos, pode ser? Oi? Pediu para falar. Tá. Abre para ele. Henrique, você não vai falar? Oi, Newton. Estão me escutando aí? Estou te escutando perfeitamente. Beleza. Obrigado, viu, pelo convite, pela oportunidade aí. Eu quero falar rapidinho o que a gente está fazendo, porque foi em cima da demanda mesmo que as comunidades trouxeram, dessa dificuldade de, por um lado, a questão da redução brusca de renda, né? Tanto pelas atividades de turismo estarem paralisadas, quanto a diminuição brusca da comercialização do pescado, e, por outro lado, a situação de insegurança alimentar mesmo, né? De famílias em situação de fome. E aí a gente buscou uma forma de apoiar, o Linha d'Água é uma organização que apoia projetos de outras organizações, né? Então, a gente entendeu aí que o mecanismo do PAA, por exemplo, seria a coisa mais bem-vinda nesse momento, né, em consonância aí com a carta da Articulação Nacional de Agroecologia, que pedia isso, né, a retomada do PAA e tudo mais. E aí a gente fez uma ação bastante pontual, que é o seguinte: a gente destinou recursos para aquisição de equipamentos de melhoria do beneficiamento do pescado nas comunidades, especialmente na Ilha do Cardoso e em Ubatuba, e aí a aquisição, a compra mesmo do pescado, para que as comunidades que estavam sem renda pudessem ter alguma renda, e aquelas comunidades, famílias que estavam sem alimentos pudessem receber esses alimentos. E no Vale do Ribeira isso está coordenado ali junto com o ISA, né, o Instituto Socioambiental, que também está apoiando ali a Coopera que Vale, que é a cooperativa das comunidades quilombolas ali do Vale do Ribeira. Então está sendo feito uma cesta complementar entre produtos da roça, que vem da Coopera que Vale, junto com o pescado que vem das comunidades da Ilha do Cardoso, está sendo beneficiado pela comunidade da Enseada da Baleia, que transforma isso num peixe seco. E aí essa composição de alimentos que está sendo entregue para algumas famílias em situação de insegurança alimentar. São em torno de um pouco mais de 500 famílias que estão sendo beneficiadas, e é um processo aí de 2 meses. Então a gente entende que 2 meses é o que a gente conseguiria fazer agora, inicialmente, e vamos ter que fazer um processo de captação de doadores, para poder continuar. Não é exatamente via o PA, Ingrid, é o modelo apenas, né? A lógica da compra, e aí, no caso, são organizações da sociedade civil fazendo o papel do Estado, né? É a situação que a gente está tendo que
encarar agora nesse momento, mas é isso. Então, não é via o instrumento PAA, mas é inspirado na lógica do instrumento, né? Como ele funciona, né? Então, o próximo passo aí que a gente está vislumbrando é ter que conseguir mais recursos aí de outros doadores para poder continuar esse processo, porque a gente acha que 2 meses, né, a gente vai estar tapando um buraco aí, mas que essa crise deve se prolongar por mais tempo. E na expectativa também que esses canais de comercialização evoluam nesse período também, para que a gente consiga dinamizar mais esse processo, né? É um pontapé inicial que está gerando justamente essa demanda. Poxa, agora a gente está mais organizado, consegue, né, essa coisa de acessar direto o mercado, como é que a gente faz isso? Gerou nas comunidades esse ímpeto de, vamos lá, a gente precisa conquistar o mercado direto e tudo mais. Então, acho que tem um sentido de um apoio emergencial, mas também deixa uma semente aí, uma proposta de futuro para ser desenvolvido. É isso, não quero tomar muito tempo, mas é isso aí. Legal, Henrique. E a Juanita também tem ela escreveu aqui no chat algo importante, que sobre as ações envolvendo os coletivos da pesca, em junho realizaremos a Festa da Tainha Virtual, uma parceria com a UNPES, com a União das Mulheres Produtoras da Economia Solidária, e o Coletivo de Turismo de Base Comunitária da Barra Uniúna, junto com o Departamento da Agricultura e Departamento de Turismo lá de Peruíbe. A gente vem entendendo que essa parceria da sociedade civil, junto com o poder público localizado, é de fundamental importância para a gente construir essas relações de solidariedade, superar esse cerco, inclusive, que a extrema-direita coloca sobre o povo brasileiro. Uma última informação que eu queria passar para vocês, que o professor Genalto França Filho, que para a gente é uma referência no campo da economia solidária, baiano, ele acaba de publicar um livro chamado Solidariedade e Associações, e eu conversei com ele, ele aceitou lançar o livro dele no estado de São Paulo, numa parceria do Fórum Paulista de Economia Solidária e o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, fazendo, inclusive, uma palestra sobre esse tema, tá bom? Isso a gente vai marcar com ele para junho, o livro do professor Genalto ser lançado em São Paulo, com a gente debatendo com ele e com todas essas experiências que a gente tem, as pessoas falando e ele analisando também sobre essa perspectiva da solidariedade. Tá bom? Eu acho que os encaminhamentos a gente vai dar em relação a isso. Esse vídeo vai estar à disposição de vocês lá no canal do YouTube do Fórum de Economia Solidária. Gente, muito obrigada a todas e todos. Paulo Marco já se despediu de nós, com a gentileza que lhe é habitual. Também me despeço de todos vocês, mas antes, aquela foto tradicional, né? Para mostrarmos aí a nossa união, a nossa força que cresce no coletivo. Então, se todos e todas puderem abrir suas câmeras, quem topar, fazer aquela foto já tradicional das reuniões do FESBS. É hora de ajeitar os cabelos. Aê, tá ficando bonito. Pronto. Podemos abrir os microfones, que aí vocês podem dar um alô, um tchau, fazer um gesto. E eu vou dando print. Tchau. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Vamos estar juntos. O Danilo, o pessoal também vai estar nesse cadastramento, hein? Oi, o pessoal da cultura também é um cadastramento aí. Tá. Vamos movimentar. Cultura na Ecossol. Tá bom? Tá bom, vamos. Tchau, valeu. Queridos. Valeu. Tchau, até mais. Tchau. Grande abraço.